das mídias é um território em disputa, né? Então, acho que essa nossa conversa faz parte dessa disputa, né? Por isso eu tenho tanto prazer de estar conversando com você, quer dizer, com vocês todos. Eu não sei quais são as pessoas que vão estar acessando essa conversa, mas assim, me parece bastante interessante que a gente possa fazer essa disputa. Então, é nesse lugar que eu tô, no lugar da disputa, tá? Dando força para a mídia contra-hegemônica e fazendo com a mídia hegemônica uma disputa. Uma disputa porque acho que nós precisamos de uma educação libertadora, emancipatória, como propõe Paulo Freire, que é uma outra inspiração permanente. Então já falei de Darcy Ribeiro, de Anísio Teixeira, agora Paulo Freire, né? Miguel Arroyo. São pessoas que dialogam com a gente permanentemente sobre esses temas que nós estamos discutindo aqui. A Fernanda Liberali, né? Que é essa pessoa querida da PUC. Então é importante que a gente possa, eu acho, calcar a nossa caminhada em alguns ancoradouros, né, conceituais, ideológicos. Então a gente sabe do lugar que a gente está falando e a gente sabe de que lado a gente está, né? Então, e essa minha discussão também se coloca contra a defesa do projeto Escola Sem Partido, né? Eu acho que esse projeto ele se alinha com a PEC 241 e se alinha com a PEC 55, né, com a retirada da 10.639, com a retirada da 11.645. Na verdade, isso está tudo na mesma linha, né, no mesmo balaio, né, e o balaio é de violação de direitos, né. Então, essa discussão é uma discussão que eu acho que precisa ganhar fôlego na contraposição, né, para que a gente possa resistir. Criar jeitos de resistir. Uma coisa que me chamou bastante atenção da senhora falando exatamente disso, da gente levar a disputa contra a mídia hegemônica, por exemplo. E é exatamente essa questão que eu fico pensando. Só nos poucos dias que eu fiquei indo lá para Parelheiros, levar essa disputa até lá, porque eles sentem que eles estão excluídos, estão totalmente marginalizados, eles sentem que ali é o cantinho deles. E você vê que na comunidade, eu já tinha ido lá com o Teto, a comunidade que eu passei uns fins de semana lá, e você vê exatamente isso, as pessoas falam, não tem como ficar indo lá pro lado da Paulista, é exatamente isso de ficar distante, não só dos projetos, de tudo que tem aqui na cidade, mas também da festa que é a cidade. Então é exatamente isso, lá eles criam os projetos deles, as ideias deles, e você vê um empoderamento dos alunos, de professor chegar pra mim e falar, não, eu falava pra aluno, você quer divulgar seu livro? Não, chega lá com vontade, chutando pau da barraca. E eles entravam, chutavam a porta mesmo, e entravam, e depois falavam, professora, eu nunca me senti tão... Eu nunca imaginei que eu poderia entrar desligando a luz da sala e falando... Então, como que a senhora acha que esse tipo de projeto, porque eu descobri que o curta-metragem não é o único, é o que a gente se embasou, assim, se inspirou para ganhar um foco, mas eles têm vários projetos, chamaram a gente pra Semana da Cultura Negra deles, um monte de coisas. Então, como a senhora acha que isso aumenta a participação deles na escola, assim, o que isso representa para esses jovens? Assim? Então, Natália, eu acho que isso representa identificação, né? É incrível, tem um vídeo que eu gosto muito, não sei se você conhece, ele é veiculado pelo YouTube, que é uma fala de uma escritora nigeriana, a Chimamanda. E essa discussão dela é uma discussão que ela fala sobre a história única, né? A história única é a história hegemônica, é a história que conta só um lado da história pra gente, é o lado dos que vencem. É o lado, quer dizer, dos que vencem entre aspas, né? Dos que vencem na perspectiva mais usual, né, da vitória. Então, os brancos, os heterossexuais, vamos dizer, de família, né? Aquela família triangular mais certinha, né? Então, assim, são os bem-sucedidos, entre aspas também,
porque tudo isso está em xeque. Se a gente muda o paradigma, tudo isso vai pro vinagre, entendeu? Sai de foco. Se a gente entra hoje com a discussão, por exemplo, dos refugiados, se a gente entra com a discussão dos imigrantes, a discussão, por exemplo, de um programa incrível da nossa Prefeitura de São Paulo, agora nesse governo popular do Fernando Haddad, do qual eu tenho um orgulho enorme de ter participado, aliás, de participar, porque até dia 31 de dezembro nós estamos aqui, né? É nós, né? E depois a gente continua na resistência. Então, a gente teve o programa Transcidadania. O que é isso, sabe? Trazer os transexuais, as pessoas que até pouco tempo só tinham o caminho da prostituição como caminho viável, né? E a gente traz para uma discussão de roda, de dignidade, de participação cidadã, cidadania ativa, como diz a Maria Vitória Benevides, né? Não basta para ser cidadão, não basta votar e ser votado, né? Você tem que fazer alguma coisa no seu social, no seu entorno e no pós-torno também, ou seja, naquilo que está perto e aquilo que está longe, tem que intervir, tem que influenciar. Então, quando você pergunta para mim como é que eu vejo isso, eu vejo num sentido de identificação, é você poder se olhar no outro. A Chimamanda traz essa história da história única, e ela diz que no início ela escreve, quando ela começou a ser escritora, e ela é uma negra, né, maravilhosa, ela diz que ela escrevia sobre louros de olhos azuis o tempo todo nos livros dela. Por quê? Porque ela não achava que uma negra podia ser personagem das histórias dela. Ela não estava acostumada, ela só via todos os personagens que ela conhecia eram personagens brancos de olhos azuis, né? Eram os colonizadores, eram aqueles que tinham o poder hegemônico. Então, quando a Chimamanda descobre que a história é plural, que ela também poderia ser protagonista de muitas e muitas histórias, não só podia, como era protagonista de muitas histórias, ela começou a mudar de ponta cabeça a sua produção literária, né? Hoje ela é considerada uma das grandes autoras de literatura mundial, ganhadora de vários prêmios, e ela conta isso nesse pronunciamento, que ela fala da história única, e ela diz que ela mesma se viu muitas vezes cooptada por uma história única, ou seja, ela mesma não conseguia sair daquele enredo com um único enunciado, né? Um único herói, um único enunciado, uma única lógica. E eu acho, quando você me pergunta o que representa isso para os meninos, esses curtas-metragem autorais, eu acho que representa isso, né? Sim, eles irem além da cratera, sim, eles irem além da 30, e sim, eles se verem como sujeitos de direitos, sujeitos do conhecimento, sujeitos da invenção, sujeitos da criação, sujeitos da emancipação, né? O Paulo Freire fala da pedagogia do oprimido, né? E ele contrapõe a pedagogia do oprimido à pedagogia da libertação, a pedagogia emancipatória. Eu penso que os nossos currículos escolares precisam tomar posição e dizer de que lado eles estão, e certamente não pode ser do lado opressor, tem que ser do lado do oprimido, sabe? Nossas escolas, nosso currículo da escola pública, popular, participativa, tem que se voltar, sim, para as classes trabalhadoras, é disso que se trata. E daí, quando você sai dessa coisa da história única, você vê um monte de heróis maravilhosos, heroínas maravilhosas, entre os oprimidos, né? Entre aqueles que aparentemente não são valorosos, aparentemente não são heróis e heroínas, e são os verdadeiros heróis e heroínas das nossas histórias. Então, esses meninos e meninas começam a se enxergar, começam a se ver como potentes, como possíveis
detentores de um lugar de muita importância. E aí, não para mudar de lugar com o opressor, né? Porque o Paulo Freire também fala isso. O binômio do Paulo Freire é da denúncia e do anúncio, né? Então, o Paulo Freire fala isso na pedagogia do oprimido. Não adianta, para você romper a cadeia de opressão, que os oprimidos mudem de lugar com os opressores. Ou seja, que os oprimidos deixem de ser oprimidos e passem, então, a ser opressores. Isso não vai absolutamente romper a cadeia de opressão. E o Paulo Freire, na pedagogia emancipatória, libertadora, ele fala da ruptura com a cadeia de opressão. Então, é que os oprimidos ganhem a possibilidade de se emancipar e de se libertar da opressão, ou da relação de refém, mas não para oprimir outros, e sim para viver plenamente a sua vida de direitos. Né? No caminho da educação, qual que a senhora acha que é para exatamente educar as pessoas não a sair do local de oprimido e se tornar opressor? Qual é a forma deles educarem para se emanciparem, não necessariamente simplesmente subirem de vida, no que seria o termo que falam? Então, qual que a senhora apontaria assim como uma possível caminho? Assim, tá, então, Natália, essa questão é uma questão difícil, né? Porque é difícil você sair. O Danilo Gandin tem uma história das processionárias, das lagartas, que eu acho que é muito exemplar para essa pergunta que você me faz. As lagartas processionárias, ele conta, estavam em volta de não sei se você conhece essa história, mas é um vaso de terracota, né, de barro, e as lagartas processionárias, que são aquelas que ficam emendadas uma na outra, por isso que elas são processionárias, elas vivem em procissão, né? Elas ficavam em volta, na borda desse vaso de terracota, umas atrás das outras, emendadas umas atrás das outras. E elas acabam morrendo de inanição, e no centro do vaso de terracota tinha um monte de alimento. E elas morrem todas de inanição, elas morrem todas famintas. E para pegar o alimento bastava que alguém quebrasse a corrente das processionárias e, como lagarta, migrassem para o centro do vaso de terracota para comer o alimento, e elas não teriam morrido, né? Então, quando você pergunta para mim como é que eu acho que a educação pode ajudar, eu então só vejo um jeito, Natália, que é quebrando a corrente lá das lagartas processionárias, sabe, do Danilo Gandin, que é pegando o alimento, olhando para o lado para ver onde é que tem alimento, sabe? Isso quem vai fazer é um currículo de educação integral, né? A gente no município, você está falando de uma escola estadual, mas a gente na Secretaria de Educação do município viveu um momento muito incrível agora nesses 4 anos. Na verdade, eu chamo carinhosamente esse momento que nós estamos vivendo aqui na Secretaria de Educação da Prefeitura, o 3º capítulo de História de Governo Popular na Prefeitura, né? O primeiro foi com Paulo Freire, né? Com Luiz Irundina, queridíssima, e foi um momento incrível, áureo, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, com Paulo Freire, imagina, à frente da Secretaria. O segundo momento foi um momento também muito interessante, foi um momento que nós tivemos como prefeita Marta Suplicy, naquela época uma pessoa bastante valente, né, e com muita clareza, né, de princípios e de propósitos, né, tanto que enfrentou a máfia dos transportes, né, criou os corredores de ônibus, né, enfrentando essa máfia, né, duramente, né, ousou bancar os céus, né, quando as pessoas chamavam a gente de loucas, né, como assim colocar piscina em periferia, como assim, para quê? Para que um teatro de 480 lugares se você está na beira de um monte de favela? Como assim, né? Isso é desperdício de recurso público. E nos acusavam de perdulários, né? E nós bancamos, né, naquele momento,
conseguimos construir no nosso governo